Os irmãos sabem que estamos fazendo uma série no Evangelho de Mateus. Desta feita, quero convidá-los a abrir no capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 3 para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a santa palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, bendizemos ao Senhor pela Tua santa palavra, e rogamos ao Senhor que nos fale ao coração, que o Senhor, ó Pai querido, nos instrua, nos ensine por meio desse texto, e que possamos bendizer e louvar a Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Oramos no nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em junho de 2018, o mundo inteiro voltou seus olhos para uma pequena cidade na Tailândia. Esta cidade teve um grupo pequeno de jovens, de meninos, na verdade 12 meninos de um time de futebol, junto com o seu treinador, ficaram presos em uma caverna, em uma das cavernas na Tailândia, devido às fortes chuvas que aconteceram e surgiram naquela região. As chuvas eram tão intensas, que foram causando uma grande enchente, e eles se esconderam em uma das galerias de uma caverna, só que as galerias das cavernas também começaram a se encher de água, e eles ficaram completamente ilhados dentro de uma caverna. Presos, na verdade, dentro de uma caverna. Esse isolamento fez com que eles ficassem sem comunicação, sem alimento e sem poder, de alguma forma, sair dali. O período em que esses meninos e que esse treinador ficou causou grande apreensão em todos na Tailândia, e as notícias começaram a avançar para outros países e para outras regiões. O mundo todo olhava para a Tailândia e o mundo todo aguardava alguma informação. Só que o silêncio acabava incomodando mais do que qualquer outro barulho. Afinal, não era possível ter nenhuma notícia, não era possível ter nenhuma informação.
O resgate, além de ser muito difícil, ele era também muito arriscado, quase que impossível. Os mergulhadores tentavam se aproximar, tentavam se comunicar, e o máximo que eles conseguiam era algumas batidas e alguns outros ruídos que demonstravam que aqueles meninos e que aquele rapaz ali estavam. O texto que está diante de nós, ele causa esta tensão ao seu público no seu primeiro momento. Como eu disse, as crianças, o Senhor Deus já não falava com o seu povo há aproximadamente 400 anos. Por 400 anos não tinha mais nenhum profeta que se levantava. O Senhor não só não mais falava com o seu povo, como também não era dado nenhuma outra informação de qual era o plano de Deus para o seu povo. Espiritualmente, Israel estava neste silêncio. Desde o profeta Malaquias, ninguém mais falava nada. Não só não tinha novos profetas, mas também aconteceram muitas outras coisas ao longo deste período, que deixou o povo certamente muito inquietado com este silêncio de Deus. Impérios foram levantados, impérios caíram, reis foram levantados e reis também caíram, e Deus não falava absolutamente mais nada ao seu povo. Então, depois de 400 anos, o Senhor Deus quebra o silêncio e envia um profeta. E este é o último profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento, o profeta João Batista. João Batista é esse que é enviado pelo Senhor para anunciar, para profetizar, para trazer as boas notícias que o Senhor estava preparando para o povo. E esta boa notícia era a boa notícia de que o rei havia chegado. O anúncio de que o rei chegou, e o Senhor envia então o profeta João Batista para isso. O capítulo de número 3 está dentro dessa continuidade no Evangelho de Mateus, mas há um intervalo muito significativo entre o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3. No capítulo de número 2, nós temos como último relato o fato de o Senhor Jesus, ainda uma criança, voltar com os seus pais para Israel, não vivendo em Belém, mas sendo enviado para viver em Nazaré, o que levou ele a receber o nome Nazareno, nome esse que nós já vimos na última exposição que foi feita. Um nome que trazia um caráter de desprezo, um nome que trazia uma rejeição. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos quase 30 anos de intervalo. Não há no Evangelho de Mateus outros relatos do que aconteceu com Jesus ao longo deste período. Então, quando o evangelista Mateus abre o capítulo, esse trecho dizendo que naqueles dias apareceu João Batista, o evangelista também não dá muitas informações, além da maneira como ele se vestia e o que ele comia. Diferentemente do evangelista Lucas, que não só vai dar mais informações sobre João Batista, mas também dará algumas informações sobre a sua origem, sua família e sua relação familiar com o Senhor Jesus. João Batista é um primo de Jesus, afinal a sua mãe Isabel era parente de Maria. Esta relação familiar fazia com que João Batista soubesse quem era Jesus. Talvez de todos na história da redenção até este momento, João Batista fosse um dos poucos que ainda sabia e tinha uma clareza de quem era Jesus e quem era de fato o Messias. Ele agora está inserido em um ambiente também um tanto quanto estranho. Ele está, depois de muitos séculos de silêncio, no deserto, profetizando e declarando de que o rei está chegando. Ele é um arauto do rei. Ele é quem está anunciando de fato o rei. Esse texto, nós podemos olhar e vamos meditar esse texto, considerando de que o rei chegou, e a chegada do rei vai trazer para nós, pelo menos, 3 lições. A primeira lição é de que o rei chegou e o arrependimento é exigido.
A segunda lição é de que o rei chegou e ele se identifica com o seu povo. E a terceira lição é que o rei chegou e, identificado com o seu povo, ele se identifica com aqueles que foram desprezados para cumprir o plano de Deus. A primeira lição é de que o rei chegou e o arrependimento é exigido, e isso está contido aí para nós entre os versos de número 1 e o verso de número 12. Esse trecho em que o evangelista Mateus não só vai mais uma vez trazer textos do Antigo Testamento para reforçar e mostrar que Jesus nada mais é do que o Messias, cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento. O evangelista Mateus quer anunciar e mostrar que Jesus é rei, e este rei vem para cumprir tudo o que foi dito por todos os outros profetas do Antigo Testamento. Ele vai começar mostrando que este rei, o evangelista Mateus vai mostrar que agora essa quebra do silêncio, a aparição de João Batista, ela é uma aparição impactante e importante como quem abre o caminho. Se vocês já assistiram, e as crianças certamente já assistiram, quando vocês assistiram o desenho ou o filme Aladim, vocês lembram que na história tem o gênio chegando à frente, trazendo pessoas, e eles têm ali uma carreata, na verdade, anunciando de que o rei está chegando. João Batista, ele tem esta função, ele é um mensageiro, ele é o arauto, que tem como responsabilidade ir na frente dizendo, o rei está vindo, prestem atenção, se submetam, se preparem, fiquem atentos, pois o rei está chegando. Só que a maneira como João Batista também faz isso é inusitada. Na verdade, não tão inusitada assim, pois todas as vezes que os profetas eram levantados, as notícias e as palavras que esses profetas traziam não eram tão suaves e tão doces assim. Elas eram palavras duras e muitas vezes palavras amargas de repreensão para o povo pela maneira como o povo estava procedendo. João Batista não vai destoar dessa característica profética, e então ele vai anunciar e dizendo que o Senhor Jesus está chegando, convocando o povo ao arrependimento. O rei chega, e quando ele chega, o arrependimento é exigido. Por isso que no verso de número 2 vai dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. O anúncio do rei não está separado de uma exigência moral e espiritual. A chegada do reino de Deus é uma resposta que talvez o povo todo já ansiasse por muito tempo, por causa do silêncio que Deus estava imprimindo àquele povo desde o profeta Malaquias. O rompimento desse silêncio é um rompimento do silêncio com uma frase bastante importante: arrependei-vos. Se arrependam dos seus pecados. O reino de Deus requer uma resposta urgente e um arrependimento genuíno. A chegada do rei exige não um mero remorso ou um sentimento de culpa no coração por alguma atitude ou por algum ato que tenha se passado, ou alguma falha ou alguma dificuldade da sua vida. Mas o arrependimento sincero do coração é uma mudança profunda da mente, em especial uma mudança profunda de direção. A palavra utilizada por arrependimento é a palavra muito conhecida por muitas pessoas, no grego, a palavra metanoia, a ideia de mudança de mente. Mudem a mente de vocês, mudem o coração. Essa mudança de coração e esta mudança de direção. Arrependimento não quer dizer reconhecer o erro e permanecer na mesma direção. Arrependimento quer dizer o reconhecimento do erro e a mudança para a direção oposta. Nós vemos muitas pessoas ao longo da nossa caminhada cristã dizendo: depois que eu encontrei Jesus, a minha vida deu um 360. Puxa, que pena. Porque se sua vida deu um 360, significa que você deu uma volta e parou no mesmo lugar.
Quando nós nos arrependemos, a nossa vida dá uns 180 graus. Ela muda desta direção para a direção completamente oposta à direção em que você estava. O João Batista, o profeta João Batista está trazendo esta ideia ao povo aqui. Vocês devem se arrepender porque o reino está chegando. E ele aponta o motivo pelo qual ele está fazendo isso. E aí cita o profeta Isaías, conforme nós lemos na nossa liturgia todo esse texto. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele é o cumprimento profético desse texto. João Batista é esta voz que está clamando no deserto. E a figura deserto aqui é uma figura bastante importante e interessante para nós. A clareza do deserto vai ficar muito maior quando nós tivermos a oportunidade de expor o capítulo de número 4, falando da tentação de Jesus. Mas o que pode ser dito aqui é que o deserto tinha esta característica de ser o lugar aonde Satanás, aonde o diabo reinava. João Batista se coloca neste lugar, neste reino do inimigo, para anunciar a chegada do rei, que ao fincar os seus pés, estabelece o seu reino e toma como posse a terra que lhe é por direito. João Batista está no deserto, preparando o caminho e endireitando as veredas, anunciando que o rei chegou. O impacto do seu ministério era de fato avassalador, tão avassalador que muitas pessoas iam se achegando a ele. E é interessante que João Batista nem de perto parece um influencer digital. Nem de perto João Batista parece uma das figuras modernas que querem chamar a atenção com as suas roupas de marca, com seus patrocinadores. João Batista se vestia com peles de camelo e a sua alimentação para alguns, e de fato para mim, é uma alimentação um tanto quanto nojenta. Afinal, comer mel silvestre tudo bem, mas gafanhoto já é demais. João Batista, ele tem uma característica, um comportamento, um estilo muito semelhante ao profeta Elias. E essa característica é o que faz com que muitas pessoas de alguma forma se interessem, afinal, há muitos anos não se levantam profetas. E agora surge um homem, ele é um tanto quanto estranho, e ele agora está no deserto, ele não está no meio de Jerusalém, ele não está no templo, falando, ele está no meio do deserto. Então as pessoas e as multidões começaram a ir em direção dele. Veja que no verso 5 vai dizer que eles saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança, ou seja, todas as cidades da região iam até ele para encontrá-lo no Rio Jordão, e então eram por eles batizados. O batismo aqui era um cerimonial de purificação, um cerimonial em especial que era utilizado para aqueles que queriam entrar neste vínculo, neste compromisso com Deus, nesta aliança. Um ritual, um rito que poderia ser utilizado tanto por aqueles que de fato eram judeus, quanto também por não judeus, os conhecidos como prosélitos. João Batista então tinha esta prática, e ele fala para as pessoas que as pessoas deveriam se arrepender, e as pessoas, à medida em que eram batizadas por ele, confessavam os seus pecados, declaravam-se como quem de fato estavam arrependidos. Só que não eram só as pessoas interessadas em confessar os pecados que iam até João Batista. Alguns homens também iam, como por exemplo os fariseus e os saduceus, dois partidos dentro das escolas judaicas, que não concordavam entre si, mas que fizeram questão de se aproximar, talvez até para ver se o que o João Batista estava fazendo não era mais alguma invencionice. Ao se aproximarem, João Batista, que não era um homem muito polido, muito político, um homem com um linguajar politicamente correto, ao olhar para estes homens, João Batista vai dizer: raça de víboras,
quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É uma boa maneira de receber as pessoas, não é? As pessoas vão se achegando e você diz para ela, raça de víboras. João Batista não mediu as suas palavras, mas ele não só chama estes homens como raça de víboras, confrontando estes homens por discernir e saber o quão hipócrita eles eram. Eles queriam viver com a aparência de homens que eram piedosos e amavam ao Senhor. E João Batista disse a eles que se eles não produzissem frutos dignos de arrependimento, eles receberiam o juízo de Deus. Estes símbolos de arrependimento deveriam ser, em primeiro lugar, os símbolos que marcavam o coração, que faziam uma transformação real. Estes homens até poderiam fazer sacrifícios e se dizerem arrependidos, mas era notório a toda a sociedade de que eles eram hipócritas, viviam de um jeito contrário ao que diziam que as pessoas deveriam viver, vivia de um jeito contrário à exigência que eles faziam das pessoas. João Batista vai apontar para estes homens, confrontando eles, dizendo que não só eles eram raças de víboras, como eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. E eles não deveriam usar a prerrogativa de dizer, somos filhos de Abraão, então nós temos tudo. E aqui já traz muitas lições para nós, de que este arrependimento e que este evangelho começa com arrependimento. O evangelho, quando anunciado, ele é um evangelho que tem que levar as pessoas a se arrependerem. João Batista está dizendo isso a esses homens, arrependei-vos. O anúncio do evangelho não deve ser somente Jesus te ama, ou aquela frase ainda pior, Jesus te ama e eu também. O anúncio do evangelho deve ser com a apresentação de que você está diante de um Deus santo, poderoso e cheio de glória, e que o arrependimento é necessário e é exigido. O evangelho começa com o anúncio de que um arrependimento verdadeiro e genuíno é necessário. Não somente isso, mas a transformação também é necessária. Dizer-se arrependido não é suficiente. Dizer-se arrependido é uma parte do processo. Você tem que declarar, confessar os seus pecados, se arrepender e confessar os seus pecados, conforme o verso 2 e o verso 6, mas a maneira de viver também anunciará e testemunhará se esse arrependimento é genuíno. Por isso que João vai dizer, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se vocês não vivem como arrependidos, os frutos que vocês vão gerar não são frutos de arrependimento. Se o evangelho começa com arrependimento, a transformação real é exigido mais do que uma aparência religiosa. Você não tem que parecer ser crente, você tem que ser crente. Você não tem que ser uma pessoa que usa uma roupa em que as pessoas olham para você e falam, nossa, pelo jeito com que você está vestido, você deve ser crente. Não. As pessoas, você deve testemunhar este evangelho, quando as pessoas veem as suas atitudes e falam, você tem uma maneira de viver diferente. Você é crente? Você é evangélico? Ou as pessoas olharem para você e ver que o evangelho fez contigo mudou você completamente. A sua vida anterior é completamente contrária à maneira como que você vive hoje. O evangelho exige de nós também, a chegada do rei exige de nós uma transformação real, genuína, com frutos sem hipocrisia, com obras que manifestam de forma concreta e visível de que o Senhor é o rei, Jesus é o rei da sua vida. E isso também nos ensina de que nós não devemos levar em consideração e confiar na nossa herança religiosa e moral. Afinal,
os meus pais são crentes, logo eu também sou crente. Ou eu já sou crente de terceira e quarta geração. Os meus pais são fundadores dessa igreja. Os meus pais já estão no presbiterianismo há muitos anos, logo, coisa nenhuma. A sua confiança não deve ser na sua herança religiosa ou moral. A sua confiança também não deve ser na sua herança teológica. Nós somos presbiterianos e como presbiterianos reformados, nós temos uma herança muito sólida teológica, o que faz com que nós sejamos uma igreja muito firme e que o evangelho de fato habite em nossos corações. A sua herança religiosa, moral ou teológica não valerá de absolutamente nada se você não tiver um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. João vai alertar estes homens, vai dizer inclusive a eles de que vocês não podem dizer que tem como pai Abraão, verso 9, porque eu vos afirmo que destas pedras, e ele deve ter olhado para as pedras que estavam no deserto e para as pessoas que ali estavam, dizendo de que Deus suscitará filhos a Abraão, de tal forma que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A sua herança religiosa, moral, teológica, se você não tem um encontro pessoal com Cristo, os seus frutos são frutos podres, e árvore podre, árvore que produz fruto podre, é cortada e lançada ao fogo. João vai então repreender estes homens, dizendo para eles de que este arrependimento deveria de fato ser evidenciado, e isso era urgente. O machado não só está posto à raiz, mas aquele quem vem para julgar, chegou. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aquele que eu estou anunciando, aquele que está chegando, é mais poderoso, tão poderoso que as sandálias eu não posso carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem na sua mão a pá para limpar completamente, colher o trigo no celeiro e queimar o que não presta com fogo inextinguível. O juízo de Deus na chegada do rei exige do seu povo, exige das pessoas arrependimento. A resposta ao chamado de Deus não pode ser adiada. O tempo para se arrepender chegou. A segunda lição que esse texto nos traz é de que, com a chegada deste rei, este rei chega e se identifica com o seu povo, e é o que está nos versos 13 a 15. O rei chegou e se identifica com o povo. Depois de anos e anos de espera, o rei finalmente entra em cena. O rei finalmente aparece. A sua chegada não é uma chegada pomposa. A sua chegada não vem com uma carreata, com um carro de som, com pessoas e com multidões anunciando, se alegrando e gritando porque o rei chegou. Não. Sua chegada é silenciosa. Tão silenciosa, que assusta. Tão silenciosa que vai causar no próprio João Batista um certo incômodo. Vai dizer que por este tempo, no tempo de João Batista, dirigiu-se Jesus da Galileia, onde ele vivia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Vai dizer que por este tempo, ou seja, durante esse encontro, esse momento em que João Batista estava sendo levantado para profetizar no deserto, este era um momento em que Deus preparou para o início ministerial de Jesus.
E então ele vai iniciar este seu ministério, se dirigindo até João Batista para ser por ele batizado. E quando você lê esse texto, talvez essa leitura, por ser o evangelista juntar as coisas, sintetizar as palavras, às vezes nós perdemos isso na leitura. Mas quando diz, ele porém o dissuadia, a palavra dissuadia aí quer dizer de que eles tiveram uma longa e intensa discussão. Tem um peso aí, de que houve um esforço argumentativo, insistente de João Batista para não batizar Jesus. E nós temos que também imaginar a seguinte cena, nos inserir neste contexto. João Batista está no Rio Jordão, batizando as pessoas. Ele batiza as pessoas, cremos como presbiterianos que por aspersão. Ele está batizando as pessoas estão saindo, confessando os seus pecados, e há uma fila. E as pessoas estão saindo dessa fila, sendo batizadas por João e saindo. E Jesus entra nessa fila. Pois não há pompas, as pessoas não sabiam quem ele era. As pessoas que mais sabiam quem ele era, vão dizer mais à frente nesse evangelho, esse daí não é o filho do José, o carpinteiro? Esse aí não é o filho do Zé, lá da carpintaria? Eles não sabiam quem era Jesus. Para nós, quando nós lemos esse texto dizendo que Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão, talvez na sua mente você imagine uma carruagem, Jesus descendo, e as pessoas falando, por favor, dê licença, por favor, só um minutinho, dê licença aqui, deixa só, é Jesus que está chegando aqui, deixa ele passar. Não tem essa cena. Não tem. Jesus era um homem comum, vivia como um homem comum. Ele certamente se colocou na fila e aguardou, debaixo do sol, até a vez dele. E quando chega a vez dele, João Batista, ao invés de recebê-lo e batizá-lo, João Batista faz, não, o senhor não. O senhor eu não posso batizar. Todo mundo aqui é pecador e todo mundo aqui tem o que se arrepender, mas o senhor não. Eu sei quem você é. E João sabia mesmo. Se tem uma coisa que João sabia, é que o primo dele, do ponto de vista humano, era alguém completamente distinto de qualquer outra pessoa da humanidade. Se as pessoas estavam ali porque deveriam confessar os seus pecados e se arrepender, Jesus não precisava disso, e é por isso que João insiste neste papo, nesta conversa, para não batizar Jesus. De tal forma que o seu argumento é bom, o argumento de João é bom, o argumento de João é forte. Eu é que preciso ser batizado por ti. Se tem alguém que não pode ser batizado, é o Senhor. E se tem alguém que tem poder e autoridade para batizar todo mundo aqui, é o Senhor. Por isso que eu, que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? João não só reconhece quem ele é, mas ele reconhece quem de fato Jesus é. João olha para Jesus e reconhece de que esse homem sem pecado não deveria ser batizado para arrependimento de pecados. E a dúvida que pode pairar sobre a nossa cabeça é, por que Jesus deveria ser batizado? E a resposta está no verso 15. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí você vai dizer, ok, continuo não entendendo o motivo. Aliás, no Evangelho de Mateus, essa é a primeira vez em que há um registro de alguma coisa que Jesus disse. A primeira coisa que Jesus disse no Evangelho de Mateus só aparece agora. Mateus 3:15. Jesus vai dizer para ele que era necessário então que cumprisse toda a justiça. E quando Jesus diz isso para João, então João admite. Que justiça é essa? Que justiça é essa que Jesus veio cumprir? O que será que significa cumprir toda a justiça? Para um judeu, cumprir toda a justiça era obedecer perfeitamente toda a lei de Deus, cada tio.
Jesus não veio para ensinar ou para curar. O propósito principal, o que ele veio realmente fazer foi a vontade do Pai, ser o novo Adão, o verdadeiro Israel. O cumprimento da justiça aqui é Jesus assumir o lugar de Israel. Ele não vai ser batizado porque ele tem pecado. Ele não vai ser batizado para dar o exemplo. Ele vai ser batizado porque, para o cumprimento da justiça, era necessário que aqueles que cumprissem toda a lei reconhecessem os seus erros e pecados. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele está cumprindo a justiça no lugar de. R.C. Sproul, quando vai explicar esse texto, vai dizer que desde o início, todo o ministério de Jesus é um ministério vicário. Nós pensamos que o ministério vicário, o ministério sacrificial de Jesus, ou o ministério substitutivo, é na cruz. Jesus nos substituiu na cruz. Parcialmente certo. Jesus nos substituiu em todo o cumprimento da lei. Em todo o cumprimento da lei, ele nos substituiu. Significa então que quando ele diz para João Batista, se convém cumprir a justiça, ele está dizendo, eu preciso substituir, eu preciso tomar o lugar de. E para tomar o lugar de, eu preciso que essas coisas aconteçam, ainda que ele não tenha pecado. R.C. Sproul vai continuar dizendo que ele agiu como substituto, ele viveu por nós, obedeceu por nós e morreu por nós. Nós sempre dizemos, porque Jesus morreu em nosso lugar. Não, Jesus viveu em nosso lugar. Ele viveu toda a lei em nosso lugar. E inclusive morreu em nosso lugar. A morte vicária sacrificial de Jesus é parte desta substituição, é o ápice, na verdade, deste caráter substitutivo. Mas cada momento da vida de Jesus é uma substituição em nosso lugar. Ele viveu por nós, obedeceu por nós e morreu por nós. Ele, ao ser batizado, não buscava purificação, mas iniciava o seu caminho para a cruz. Jesus não iniciou a sua jornada para a cruz no momento da última semana. Jesus iniciou a sua jornada para a cruz quando ele se colocou para ser batizado. Ali se inicia a sua jornada substitutiva, a sua vida de substituição no lugar de Israel, no lugar do seu povo, no lugar dos seus eleitos. João não só vai consentir, mas ele vai compreender que este ministério de Jesus é visto e vivido como um anúncio de tudo aquilo que ele está dizendo, mas que todos os outros anteriores também disseram. E aqui nós temos muitas lições para nós, de que Jesus não só morreu por nós, mas viveu por nós. Cada ato da sua vida cumpriu a justiça em nosso lugar. Cada parte da sua vida e cada cumprimento da justiça em que não somos capazes de cumprir, que nós não poderíamos cumprir, a nossa salvação repousa na obediência perfeita de Jesus. Outra lição que esse texto nos traz é que a maneira como Jesus fez a sua humilhação e a sua humildade. Ele se coloca para ser batizado por um pecador. Ele é o rei de toda a criação, e ele está ali como um desconhecido no meio do povo. O único que sabia quem ele era João. Ninguém sabia. O Senhor de toda a glória, humilde e humilhado em cada momento da sua vida, em nosso lugar. A aceitação de Cristo, a aceitação de Deus não é por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos dele. Por isso que ele cumpre toda a justiça.
Quando Cristo cumpre toda a justiça, significa que se você tem algum benefício em relação a Deus, você tem por causa dele, por causa dos méritos dele. E esta é a nossa segurança. Não é o que você fez, não é o que você faz e nem o que você fará, que garantirá qualquer coisa diante de Deus. Mas toda a vida obediente e a morte sacrificial de Jesus Cristo, cumprindo a lei, toda a justiça em nosso lugar, é a nossa aceitação diante de Deus. Somos aceitos por Deus por causa dos méritos da vida e da obra de Jesus Cristo. E isso obviamente traz a nós uma confiança, não na nossa performance, mas nessa obra redentora que foi consumada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. A terceira lição que esse texto nos traz é de que o rei, identificado com os desprezados para cumprir o plano de Deus, foi ungido como rei. Olha aí os versos 16 e 17. João admite, João o batiza, e assim que ele sai da água, assim que Jesus sai da água, logo depois de ser batizado, uma voz abre-se do céu, uma pomba desce sobre ele, e uma voz é ouvida do céu. E aqui, nesses dois versos, há muita lição e muito significado e muita coisa ligada ao Antigo Testamento. Nós sabemos que quando reis eram levantados, principalmente a partir do rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, os reis eram ungidos por profetas. Esta unção aconteceu com Samuel, esta unção aconteceu com outros profetas, que quando um rei era levantado, era derramado sobre a cabeça desses reis azeite. O azeite que ungia e fazia com que as pessoas, a própria pessoa e todas as pessoas ao redor saberiam que aquilo que estava sendo derramado como azeite representava, tipificava o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre aquela pessoa. A unção usada com azeite apontava para isso. O azeite era um tipo do Espírito Santo. Uma tipificação no Antigo Testamento do Espírito Santo era o azeite. Então o azeite era derramado na cabeça do rei, dizendo: agora o Espírito de Deus está sobre esta pessoa. Foi assim com Davi, foi assim com todos os outros reis. Ela era uma coroação pública, que dizia: o Espírito de Deus está sobre esta pessoa. Então este Espírito Santo, tipificado pelo azeite, era utilizado. Contudo, o momento e a cena que estamos não exige mais tipificações. Não precisa-se mais de tipos de Cristo, pois o próprio Cristo estava lá. Não precisava-se mais de tipos do Messias, pois o próprio Messias estava lá. Logo, a unção para coroação de rei não aconteceria com um tipo, aconteceria com o próprio. Por isso, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Se no Antigo Testamento se usava azeite para tipificar e ungir, dizendo: o Espírito de Deus está sobre essa pessoa, não se usaria azeite e tipificações sobre a cabeça de Jesus, mas o próprio Espírito seria derramado sobre ele. Por isso que o verso 16 vai dizer que abriram-se os céus e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, para que então ele fosse ungido rei. A unção de Jesus como rei acontece neste momento. Jesus está sendo ungido, pois agora ele é o rei que vai governar e implantar e estabelecer o seu reino. E ele não vai ser ungido por mãos humanas, ele não vai ser ungido por qualquer profeta, ele vai ser ungido pelo próprio Espírito Santo. Nenhuma mão humana o fez rei. Ele é rei e a sua unção acontece pela ação do próprio Espírito Santo sobre a vida dele.
é feita pelo próprio Deus, que rasgando os céus, envia o Espírito Santo de forma visível a descer sobre ele. Jesus é ungido para ser o rei definitivo, para ser o sumo sacerdote perfeito e para ser o profeta final. O Espírito Santo não apenas o capacita, mas o autentica e evidencia publicamente de que ele é o rei prometido. De tal forma que o que vai ser dito citando indiretamente um texto do Antigo Testamento, e eu gostaria que vocês olhassem Isaías 42:1. A voz dos céus vai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Esta voz dos céus, o próprio Deus falando, é o Senhor Deus repetindo algo que ele já disse antes. Eis aqui o meu servo, Isaías 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Deus está anunciando e declarando publicamente para todos que ali estavam, e o evangelista Mateus registra isso nesse evangelho, a declaração clara de que este é o meu escolhido, ele é o verdadeiro Israel, ele é o filho obediente que cumprirá tudo em que todos os outros não foram capazes de cumprir. Adão falhou, Abraão falhou, Jacó falhou, Moisés falhou, Davi falhou, Salomão falhou, e todos os outros posteriormente falharam. Mas esse agora não só cumpre, mas ele será o substituto em tudo aquilo que os anteriores falharam, em tudo aquilo que a humanidade falhou, ele virá cumprir de forma justa. Por isso que vai dizer em Isaías: ele trará justiça às nações. Deus não fala do céu em favor de mais ninguém. Não há registro na história de Deus falando em favor de alguém que senão de Jesus Cristo. Não falou em nenhum outro momento da história como falou de Jesus. Por mais que o Senhor tenha dito que Jó era um homem reto e íntegro que se apartava do mal, por mais que nós possamos ler que Enoque era um homem que andava com Deus, mas o que Deus disse sobre Jesus não disse por ninguém e para ninguém. O Pai rasga os céus e anuncia publicamente a sua aprovação total no Filho. Isto inaugura não apenas o ministério de Jesus, mas também um novo modelo de criação. A missão de Jesus começa marcada pela presença do Espírito e a declaração do Pai. A declaração de filiação. Assim também acontece conosco. Quando o Senhor envia o seu Espírito para habitar em nós e nos traz para dizer que nós somos seus filhos. E nós temos algumas aplicações desse texto. De que o reconhecimento de Deus o reconhecimento de Jesus precede qualquer reconhecimento humano. Ninguém sabia quem ele era, mas Deus, ao saber quem ele era, declara de que ele é o que cumprirá toda a justiça. A aprovação pública do Filho antecipa inclusive a sua vitória final. Este reino já inaugurado é para nós a vida, é uma vida nova, e é para nós também a inserção como o seu povo. Quando João Batista diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, o reino dos céus, o reino chega com Jesus. Depois de muitos e muitos anos de silêncio, depois de um longo período de silêncio, o Senhor quebra o silêncio nos convocando ao arrependimento, a uma mudança de vida. Nos faz reconhecer de que Jesus é quem nos substituiu e que Ele é o Rei que foi ungido por Ele mesmo, o Senhor Deus, para ser o Senhor da nossa vida. A pergunta que nós podemos continuar fazendo é: quem é Jesus para você?
Se Jesus é para você o rei, arrependa-se. Se Jesus é para você o rei, então ele tomou o seu lugar, viveu por você, morreu por você. E esse fruto de arrependimento é uma evidência da gratidão por esta salvação. Se Jesus é de fato o rei para você, você tem que reconhecer de que ele é o rei sobre todas as áreas da sua vida, pois ele é quem traz a justiça e cobrará esta justiça. Que Deus nos abençoe.